Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia da repórter Fabiola Mendonça, direto de Recife. Seja bem-vinda, Fabiola. Obrigada, Rodrigo. Boa noite, doutor Olímpio. Boa noite a todos. E como a Fabiola antecipou, temos um convidado especial, o doutor Olímpio Moraes, médico obstetra, diretor do Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, né, que é vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, do qual o doutor Olímpio também é professor. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fabiola. E Cacá aí está na técnica aí, dando apoio a gente. Bom, nós convidamos o doutor Olímpio para participar deste programa porque, obviamente, o tema é o PL que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. Isto mesmo nos casos previstos em lei. É importante ressaltar isso, né? Nós não estamos falando de todo e qualquer aborto. Nós estamos falando, inclusive, de abortos, né, de mulheres que foram vítimas de violência sexual, né, de gravidez de risco à vida da mãe e de casos de malformação fetal que inviabiliza a sobrevivência fora do ventre materno. Então, mesmo nestes casos, se o aborto for realizado após 22 semanas de gestação, estaria criminalizada a prática com pena de até 20 anos de prisão, pena equiparada ao do crime de homicídio. Este projeto que, a meu ver, recebeu muito bem a pecha de PL do estupro, porque, afinal de contas, o estuprador tem uma pena menor do que a vítima de estupro que recorrer ao serviço de aborto, né, que recorrer ao procedimento de aborto após esse período, né, no caso de um aborto tardio. E, inicialmente, doutor Olímpio, eu gostaria que o senhor comentasse aqui um pouquinho para a gente sobre qual é o perfil das mulheres e meninas que procuram o serviço de aborto legal neste centro que o senhor dirige, né? Nesse serviço que o senhor coordena. Quem são essas mulheres que recorrem aos procedimentos de aborto legal e, sobretudo, nessas fases mais tardias da gestação? Rodrigo, quem são essas mulheres, né, que procuram o serviço público, né? A maior parte, né? Geralmente são pessoas usuárias do SUS, embora de vez em quando apareça alguém que é usuário da saúde suplementar, certo? Porque você sabe que na saúde suplementar, nos hospitais privados, não oferece de acordo com as portarias, o serviço de abortamento previsto em lei. A gente sabe o que acontece, mas não é seguindo as normas técnicas. E também no privado pode existir até o aborto que não é previsto em lei, camuflado, né? Camuflado. Clandestino, né? Pode acontecer, né? E a gente sabe que as pessoas de poder aquisitivo mais alto conseguem um bisoprostol, né? De uma forma mais fácil, porque é mais caro e pode viajar, ir até o Uruguai comprar, ou a Argentina, né? Ou conseguir, no passeio que vai a Cancún, pode trazer umas caixinhas. Então é mais fácil para quem é pobre, para quem tem poder. Mas são mulheres, né? Que eu estava fazendo levantamento, né? A gente não é o serviço que mais atende em Pernambuco. A gente é o terceiro lugar, né? A gente faz em torno de 50, 40, mais ou menos, por ano, certo? E, historicamente, só 10% dessas, ou seja, 5, 6, eram acima de 22 semanas. O que aconteceu agora, recentemente, em maio para cá, com a resolução do CFM, primeiro, que assustou os pouquíssimos serviços que existem no Brasil, passou a ser quase maioria o de 22 semanas, porque a gente começou a receber de outros lugares, né? A gente sabe que, assim, de forma transparente, temos 3 serviços universitários
que divulga que faz assim, 22 semanas. Nós sabemos que é mais, mas muitos serviços não divulgam com medo de represária, né? E não divulgam, mas sei que faz no Brasil afora. Então, o que aconteceu é que agora, com esse medo, eles respondeu um processo, né? E tudo e essa segurança que dá, a gente tem recebido mais. A última que recebi foi do Maranhão, agora, esse final de semana, que não era um adolescente, era uma mulher de 33 anos, com 2 filhos, mas que não conseguiu do interior, né? Provavelmente o interior, nesse prefeito, ele é dessa linha contra os direitos das mulheres. Se você está num município que o secretário de saúde trabalha na linha da misoginia contra os direitos, há toda a dificuldade dessa mulher pobre ter acesso à informação de qualidade, e quando tem, ela precisa ter dinheiro para sair. Então, o que deveria ser o prefeito, né, seguindo os princípios do SUS e da bioética, se eu não tenho, eu tenho de atender minha população, eu tenho de encaminhar, pagar o transporte para que essa pessoa tenha direito. Por exemplo, se eu tenho uma paciente com câncer, eu não tenho um tratamento de câncer naquele município, eu vou viabilizar, vou entrar na central de leito, vou facilitar o transporte, fazer tudo possível para que aquele meu munícipe tenha direito à saúde universal, como deve ser o SUS. Então, infelizmente, no caso de violência contra a mulher, do abortamento, esses prefeitos, esse secretário, agem contra o SUS, contra os princípios básicos do SUS, dificultam. Então, são pessoas geralmente vulneráveis. Dessa vulnerabilidade, o maior, sem dúvida nenhuma, são as adolescentes, principalmente as menores de 14 anos, que chega a ser 60%, 70%, porque o perigo dessa menina adolescente não mora na rua, mora em casa, mora pelos homens da casa que deviam estar protegendo ela. São aquelas pessoas que têm afeto, que têm carinho, tem consideração, é aquela pessoa que leva ela para passear, que dá presente, que alimenta, que leva para a escola. Então, imagina uma menina que não tem noção do que é certo e errado, do que é até o sexo mesmo. Aprende o sexo sendo estuprada, não é? E muitas vezes nas escolas não tem educação sexual, ele não sabe nem o que está acontecendo. Então, muitas delas engravidam sem saber que está grávida. E quando o abusador percebe que ela está grávida e ela não sabe, ela diz: esconda da sua mãe esse caroço aí para sua mãe não ver, seu pai não ver. Ela tem vergonha, está ficando feia, alguma coisa que aconteceu errado, ela tem a orientação de esconder, ela procura esconder o máximo. E vocês sabem, não precisa ser médico para saber que a gravidez ela só é visível ao leigo a partir de 4, 5 meses. Antes, você não tem grandes sinais, além de não ser, não é, as náuseas, o atraso menstrual e alguns sinais que precisa ter atenção, como a auréola da mama, que aumenta, fica escura, né? A vulva, a vagina fica mais escura, né? E você, claro, você examinando uma paciente, você consegue palpar o abdômen com 3, 4 meses, já consegue. E até ausculta com sonar. Mas para o leigo, passa desapercebido. Uma adolescente, uma menina com menos de 14 anos. Está vomitando, leva para o médico. Aí pergunta a mãe, ela é virgem, tem namorado? Não, doutor, ela é virgem. O médico também não vai fazer o exame numa menina virgem, certo? Então, ele também pensa que passa o remédio de verme para ela, passa o remédio de anemia, que ela está com anemia, está perdendo peso. Não é? Então, passa desapercebido. Até se o médico disser assim, olha, eu vou examinar para saber se ela é virgem, a mãe vai se sentir agredida, muitas vezes. E tem vezes, minha gente, que a mãe faz parte do processo. Agora, essa semana, né, o pessoal me pergunta qual é o caso que me chocou mais, é o caso da Ana Severina aqui em Pernambuco, porque não atendi. Fiquei sabendo da história. E está nas redes sociais, no caso da Ana Severina, que foi em 2009, que ela foi violentada pelo pai durante vários anos, engravidou 12 vezes do pai, uma filha morava com a mãe e com o pai. Ela não ia para a escola e surgia grávida. Ia para a igreja grávida. Ia para o posto de saúde, 12 vezes grávida. E ninguém fazia nada. Né? Ninguém fazia nada. A menina não saía de casa, como é que ela estava grávida? Ela pariu 5 vezes. Teve 7 abortos espontâneos. E quando a filha dela, mais velha, de 11 anos, contou para ela que o pai tentou a possuir, essa menina, ela conseguiu estar na escola. Salvou. Porque se fosse ela, não sabia, porque ela não foi para a escola.
Essa conseguiu ir para a escola. Aí sabiam que mais ou menos o que era certo e errado. E ela contou para a avó, para a mãe, que o avô, o pai, tentou fazer com ela. Ela não teve dúvida, matou o pai, se entregou à polícia e foi presa 1 ano e pouco, 1 ano e meio, e foi levada a júri popular e foi inocentada por 12 votos a 0. E quem foi condenado foi o Estado de Pernambuco. Então, minha gente, isso no passado e isso agora me causa vergonha de ser brasileiro. O que está acontecendo no CFM é vergonha para todos os médicos sérios do Brasil. A gente levou... Doutor Olímpio, eu ia inclusive perguntar em relação à resolução do Conselho Federal de Medicina, né? Porque esse projeto de lei do estuprador ele ganhou corpo a partir dessa resolução, né, que orientava, né, os médicos a não fazerem o aborto depois de 22 semanas. E aí teve um liminar do STF, né, derrubando essa resolução. O senhor é professor, o senhor forma muitos médicos por ano. Eu queria lhe ouvir em relação a essa orientação médica e a essa formação dos médicos. Como é que o senhor lida, né, com essa questão dentro da universidade, com seus alunos, e como é que o senhor vê essa resolução, lógico? Olha, infelizmente, quase a totalidade dos conselheiros que foram eleitos naquela onda do ódio de 2018, né? Nessa onda que aconteceu no Brasil todo, que aconteceu na parte médica, esses são, eu considero, uma vergonha, porque eles não são, a grande maioria, professores. Eles se elegeram por causa das fake news, por causa das fake news de ódio, das mentiras, e eles praticam isso, eles são negacionistas. Eles não têm contato, eles não abrem um livro para estudar. Né? Então, é muito triste que a gente tenha. Então, a gente está vivendo muito, muito ruim. Eu digo sempre, quando eu participo para os médicos, né, que eu acredito que tem uma vergonha. Olha, eu tenho muita vergonha, porque eu sou professor, de vez em quando saio do Brasil, ocupei vários cargos na Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e me incomoda muito para um congresso internacional, como agora fui para o ACOG, American College, lá em São Francisco, o congresso lá de Paris, né, que o pessoal chega, você é brasileiro, e tem conhecimento do que acontece aqui. A FIGO fez um documento essa semana específico para o CFM, dizendo que o CFM é antiético, que ele está praticando uma contramedicina, ele está infringindo todos os princípios da bioética. Quer dizer, isso chega lá fora, que a gente tem... Doutor Olímpio, o senhor discute essas questões com seus alunos, porque são os médicos que estão sendo formados, né? Estão indo para o mercado. Eu tenho muito orgulho de participar da Universidade Estadual de Pernambuco, Fabíola daqui, né? Eu tenho uma vantagem muito grande, Fabíola, que eu tenho também uns alunos muito bons, porque a seleção é muito difícil. Eu tenho alunos de cotas, né, que são os melhores da rede pública, e eu tenho uma vantagem muito grande que nossa grade curricular ela não consta só com o eixo construtivista ou de doenças. A gente tem um eixo humanístico, que permeia todo o curso de medicina. Quando eu estou aqui no 6º período, vendo ginecologia, obstetrícia, pediatria e neonatologia, eu coordeno um módulo chamado Atenção ao Doente Geral e Eixo Humanístico, e eu trabalho concomitante aos direitos humanos. E faço o contrário, faço um seminário. Eu trago a população para falar o que a população quer do futuro médico. Por exemplo, racismo e saúde. Eu trago um movimento de mulheres negras para falar, as pessoas que pesquisam. Eu trago a promotoria de saúde, a importância do Ministério Público da promotoria de saúde. Eu trago a promotora, Leonora, Helena Capella, fazer o papel do Ministério Público, garantir o direito e garantir a democracia, certo? Então, eu invento saúde do homem trans. Eu trago a psicóloga, eu trabalho em algum homem trans para falar o que eles querem. Eu me emociono muito, porque lá no serviço, há 7 anos atrás, eu não estudei isso na residência, não tinha isso. De repente, eu estou cheio de cara barbudo, querendo um serviço que eu não sabia o que era, e disse, quem são essas pessoas, esses homens trans? Somos nós. Eu não sabia, não tinha estudado. Aí eu juntei um bocado de gente que também não sabia como conduzir, e todo mundo percebeu a urgência de ter aquilo ali, criamos um serviço. Tem 246 homens trans. Então, quando eu falo assim, o que é a saúde de homens trans, eu trago as pessoas. Aí eu vejo um João falar, que nós atendemos, que é uma da liderança lá, aí quando os meninos apresentam o seminário, ele diz, olha, gostei do seminário, eu estou aqui, João, conta a história dele, eu estou aqui para você, que o doutor Olímpio disse, daqui a 3 anos vocês vão ser médicos. E eu sei que vocês vão ser cardiologistas. Eu queria dizer a vocês que eu sou gente, eu tenho um coração.
eu sou urgente, eu tenho pele, preciso de dermatologista. A gente não tinha acesso à saúde, a gente tinha medo de ir aos médicos, né? Porque a gente é considerado aberração. A gente é expulso de casa, a gente não tem escola, não tem emprego, não tem saúde. Eles viviam até 25, 30 anos. Eu tenho um homem estranho agora chegando a 40, 42. Quem sabe vão chegar a 80, certo? E mais, eu sei que deve ter alguém ouvindo aí, mas, tá vendo? Eu sabia que... E eu tenho eles que engravidam, homem trans que engravidam. Que a vontade de reproduzir é inata a qualquer pessoa, cisgênero ou trans. Aí se o homem trans engravida, certo? Casado com mulher trans, engravida. A gente colocou o nome social. A gente atende a alto risco lá. Aí alguns pré-natais que a gente faz de homem trans não tem doença nenhuma, a não ser trans, mas não é doença. Aí procura o CISAM para parir. Aí de vez em quando aconteceu uma vez, o colega disse, Olímpio, por favor, interfere aí que não foi internado, não, porque disseram que lá no CISAM isso é alto risco, eu não tenho diabetes, não tenho hipertensão. Aí nos mandaram para outra maternidade, uma maternidade da prefeitura. Aí eu tenho ligado, né? Aí eu digo, olha, vai quebrar a regra. Mas, doutor Olímpio, o seu meu faz a regra, vai quebrar? Porque não tem doença nenhuma. Eu sei que não tem doença nenhuma. Quem tem doença é a sociedade. Porque se ele for parir em outro local, vai adoecer essa pessoa pelo preconceito. Né? Uma pessoa grávida, barbuda, com nome de homem. Então, a gente tem de... Não é? A vantagem do ser humano é que a gente como dizia Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante. Quem não é, se não for isso, é uma pedra, não é ser humano. Aliás, doutor Olímpio, eu separei aqui um dado que figura na reportagem de capa da edição de Carta Capital que acabamos de fechar, né? O Cacá deve estar exibindo a capa nesse momento aí para quem está nos acompanhando, e que já está disponível aos nossos assinantes nas plataformas digitais e começa a circular nas bancas a partir de amanhã. Essa é uma reportagem que é assinada pela Fabíola, né? O doutor Olímpio, ele é um dos entrevistados da reportagem dela e também escreveu um artigo que compõe o conjunto da capa desta edição. Mas tem dois dados aqui que me chamam muito a atenção e que figuram nessa reportagem da Fabíola. Um deles é do Atlas da Violência, que diz que em 2002, uma mulher foi estuprada a cada 8 minutos no Brasil, em média. Uma mulher a cada 8 minutos. E do total de vítimas, 74,5% são meninas com menos de 14 anos. Tá? Vamos lembrar que, pela legislação brasileira, quem tem menos de 14 anos não tem idade para consentir com a relação sexual. Logo, a grande maioria desses casos, exceto se for, né, uma relação com pessoa da mesma idade, é um estupro de vulnerável. Tá? Muito bem. Anualmente, prossegue a reportagem de Fabíola, cerca de 25 mil meninas de até 14 anos têm filhos no Brasil. E, no entanto, o SUS realizou, em média, 1.800 procedimentos de aborto legal nos últimos anos. De 2015 a 2022, em média, 1.800 abortos por ano, sendo que 25 mil meninas de até 14 anos estão gerando filhos no Brasil, provavelmente filhos dos seus estupradores, já que elas não têm idade para consentir com a relação sexual. Bom, doutor, voltando ao nosso Conselho Federal de Medicina, que editou essa norma proibindo os médicos de efetuarem procedimentos de aborto após 22 semanas de gestação, levando em conta que a maior parte das mulheres que descobrem tardiamente a gestação são justamente essas meninas pré-adolescentes, adolescentes, né, que demoram a perceber os sinais da gravidez. E levando em conta também que os mesmos que estão defendendo essa legislação para equiparar o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio são aqueles que são contrários à educação sexual nas escolas, que poderia
fazer com que essas meninas percebessem mais cedo a violência sofrida e denunciassem o caso às autoridades e, inclusive, recorressem ao serviço de aborto mais cedo, né? O Conselho Federal de Medicina edita esta norma. Né? Este mesmo Conselho Federal de Medicina, durante a pandemia, deu aval a tratamentos médicos com remédios sabidamente ineficazes para tratar a Covid-19. Depois lançou dúvidas sobre as vacinas que começavam a ser implementadas no mercado brasileiro. E, há algum tempo, também restringiu o acesso a tratamentos com base em cannabis medicinal. É a negação completa da ciência? Não, você colocou 3 pontos. Existe mais ou menos 10 que a gente passaria a noite toda aqui falando. Então, tudo que for ciência praticamente uma coisa assustadora. E também contra noções de direitos humanos, contra a ética médica. Eles fizeram uma resolução que tirava o direito da mulher à autonomia do corpo quando está grávida. Ela não podia fazer o plano de parto, por exemplo. Né? Eles fizeram a resolução, isso foi cassado, desapareceu. Mas fizeram, né? Que é inconstitucional. A pessoa, porque está grávida, é como ele diz assim, o presidente do CFM diz, e isso é claro, precisamos limitar a autonomia das mulheres. Como é que pode um médico falar um negócio desse se a autonomia é um dos princípios bioéticos? Você se encontra, porque são 4 princípios bioéticos: autonomia, beneficência, não maledicência, fazer o bem, não maledicência, que é nunca fazer o mal, e o critério da justiça. Ele ataca a autonomia das mulheres, não dos homens, mas das mulheres. Então, tá claro, é uma coisa absurda ter um médico que fale isso, né? Ou, eu não sei, se fosse em qualquer outro país do mundo, qualquer país do mundo que a gente admira, esses conselheiros todinhos estavam respondendo processo ético, provavelmente seriam caçados, né? Não podia ser médico. Mas aqui no Brasil, eles que comandam a ética. Então, o mundo está invertido, está distópico. Porque a gente não pode ser contra a autonomia das pessoas, nem de mulheres, nem de homens, nem porque está grávida. Não é? Então, e aí eles fizeram a resolução, olha a maldade. Eles têm muito ódio da mulher, certo? A resolução é só para a mulher estuprada, não é para o risco de morte, não é para anencefalia, outra malformação, é para a mulher estuprada. Não é? Veja, ele fez quando um deles estava ocupando o Ministério da Saúde, né, um famoso aí que foi do Ministério da Saúde, acompanhou o Pazuello, né, naquelas coisas horrorosas na Amazônia, de faltar oxigênio, né, e aquelas fake news todinha. Tem um dele lá que fez uma resolução da violência que colocava como obrigação, quando o médico faz ultrassom da mulher que foi estuprada e está grávida, de ele mostrar o ultrassom à mulher e os batimentos cardíacos. Quer dizer, isso é da crueldade. Uma mulher que sofreu uma violência, ela não quer saber da gravidez, ela não quer ver, ela está nauseada. Aí você fazer o... Então, eles gostam muito de tortura. Né? Tem um mito que gosta de tortura, eles seguem a mesma linha. Ele gosta de torturar os fracos e inocentes, o mais fraco. E também não tem senso de ridículo, né, doutor? Isso é tortura. Você faz uma mulher estuprada. Assim, o médico tem que mostrar o ultrassom, mostrar o batimento, e está certo, aprovar. Ele não coloca isso. Mas só falta dizer assim: você quer mesmo matar o seu filho, a sua assassina? Só falta isso. Mas isso, para mim, para o mundo todo civilizado, isso é um ato de tortura. Isso é coisa de torturador. Isso é absurdo. Mas vamos lá. Agora, mas assim, não só isso, mas assim, chega a ser patético, ridículo. O presidente do Conselho Federal de Medicina participou de uma sessão no plenário do Senado hoje, que foi um verdadeiro show de horrores. Um dos deputados, médico, ficou fazendo simulação de como seria o procedimento de aborto em um boneco. Uma outra representante de uma ONG que diz defender o direito à vida levou lá sua coleção de fetos de borracha. E uma atriz fez uma dramatização de um feto agonizando num processo de aborto. Eu vou até pedir para o Kaká exibir essa cena, porque ela é patética, ela é ridícula, ela é escandalosa.
E o presidente do Conselho Federal de Medicina estava presente, discursou na tribuna do Senado ao lado dessa turma. Rodrigo, aí interessante que só tinha no lado, né? Eles convidaram a Febrasgo à final da tarde do domingo. Não tinha como mandar alguém, um evento começava às 9 horas. E lá no início, diz que a Federação Brasileira de Oncologia foi convidada, né? Então, infelizmente, é esse nível, né, do pessoal que coordenou essa audiência pública. Aliás, Cacá, exibe para a gente só um trechinho da dramatização dessa atriz ou contadora de histórias, ora se apresenta de um jeito, ora de outro, mas passa só um trechinho aqui para o pessoal que está nos acompanhando entender um pouquinho do que foi o circo no Senado, né, no plenário do Senado na segunda-feira passada. Era uma noite fria e silenciosa no hospital. Lá dentro, um pequeno coração batia com força, mas a realidade era dura. Seus pais ainda não haviam desistido do aborto. Me deixem nascer, por favor. Eu imploro. Será que é isso mesmo? Será que vão antecipar o meu parto? A ameaça persistia. Não! Não acredito! Essa injeção! Essa agulha! Não! Não! Bom, vimos aí, senhoras e senhores, este picadeiro era o plenário do Senado, numa audiência pública com a participação do presidente do Conselho Federal de Medicina. Essa senhora, atriz, estava dramatizando o sofrimento de um feto num procedimento de aborto. E, doutor Olímpio, o Conselho Federal de Medicina, em sua norma, né, e todos esses deputados da bancada fundamentalista do Congresso, né, deputados, senadores, eles alegam que o procedimento de indução da assistolia fetal é um procedimento traumático para o feto, que gera enorme sofrimento, que gera dor, né? Tanto que esta atriz fez essa dramatização toda. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente no que consiste exatamente este procedimento e se, de fato, o feto sofre toda essa tortura aí que foi dramatizada no Senado. Como eu tenho um contato, Fabiola, eu posso passar uma revisão sistemática produzida por Royal College recentemente, 2022, certo? Pegando tudo que existe escrito sobre o assunto. E eles são muito categóricos que não existe dor até 28 semanas. 28 semanas precisa ter consciência. O fato de ter um reflexo do movimento não quer dizer dor. Você pode ter um reflexo involuntário, não quer dizer dor. E é interrogado a que momento tem uma sensação de dor. Você veja o seguinte, quando tem um parto distóxico, um parto difícil, né, que nós vamos fazer um vácuo extrator ou um fóscipe, a colher do fósforo, o vácuo extrator, ele pode causar lesões no tecido do feto, né? Um ferro colocado na cabeça pode causar. Não existe um procedimento de anestesiar o feto. O feto a termo, por causa da dor, né? E não há o que se sabe que é doloroso, ao contrário disso ali, que eu digo até 28 semanas, que eu digo até 28, por quê? Porque a quase totalidade, eu vou dizer 100%, quase 100% dos casos de assistolia são feitos até 25, 26 semanas. Ele só acontece acima disso raramente, muito raro, principalmente quando eles mesmos interfere ou obstrui o acesso à menina ou à mulher ao aborto previsto em lei de forma tempestiva, como aconteceu no Espírito Santo, que a Damares arquitetou. Só chegou para a gente mais adiantado, porque a Damares estava lá prendendo com a sua turma, né, com seus políticos e infelizmente, com o Conselho Tutelar aparelhado. Não é? Como aconteceu em Santa Catarina, que uma juíza enclausurou a menina que estava procurando ajuda para abortar. Ela prendeu a menina. E a gente só ficou sabendo através da imprensa porque vazou um vídeo.
né? E com esse vídeo, a gente conseguiu salvar essa menina. Ela estava com 29 semanas. Então, é assim, se o conselho está... Primeiro, vamos botar para a sistolia. O que é? Então, a sistolia é uma injeção que faz a parada cardíaca. Por que é importante fazer a parada cardíaca? Porque depois de 22 semanas, nesse caso de aborto induzido, há risco de o feto nascer com batimento cardíaco e respiração. De 22 a 26 semanas, 25,6, é uma zona... Seria uma espécie de parto prematuro, no caso? É um parto prematuro, porque existem dois conceitos. Existe o abortamento espontâneo, que é até 22 semanas, e existe o abortamento induzido. Está tudo na Organização Mundial de Saúde. O abortamento induzido não tem data. É a interrupção da gravidez por motivo ético ou legal, sem data. E existe o abortamento espontâneo quando a natureza aborta. Quando a natureza aborta, claro que é até 22 semanas. Por que até 22 semanas? Porque a partir de 22 semanas existe o risco de alguma sobrevida. Não quer dizer que vai viver, não. É sobreviver, ficar, né? Mas quando nasce com 22 semanas, 23, 24, com a UTI boa, 10% sobrevive. Mas que qualidade de dignidade de vida é essa? Uma vida vegetativa? Uma vida sem pulmão? Uma vida com déficit cognitivo, com convulsão, feito um feto microcefálico? Uma vida sem visão, sem audição? Uma vida vegetal? Então, veja, o que dói não é a sistolia. O que dói é você entregar um feto vivo que o médico vai dizer, está vivo, o que é que eu vou fazer? Fazer cuidado paliativo de 22 a 25, provavelmente vai botar um oxigênio ou vai botar um calorzinho e esperar que o batimento pare, certo? Vai passar algumas horas e a mãe vai quer dizer, é um sofrimento a mais. Mas pode acontecer que alguém ache que nessa zona cinzenta, por fator ideológico, queira levar para o UTI. Então, vai passar 1, 2, 3 meses na UTI e vai devolver para a mãe. Se sair vivo, que a grande maioria não vai sair, vai entregar uma criança quase um vegetal, por exemplo. Imagina o sofrimento, uma mulher que procurou ajuda para não ser mãe, ela ser mãe ainda de um feto completamente sequelado para cuidar da vida toda. E quem vai adotar essa criança que eles estão propondo? Eu espero que sejam os conselheiros. Deve ficar na lei que cada conselheiro vai ficar com um filho sequelado da estupradora, porque dificilmente alguém adota uma criança dessa, uma pessoa vai adotar uma criança dessa, vai ficar na UTI, no hospital, ninguém vai lá, nem eles vão lá, certo? Então é por isso, para as pessoas entenderem, que embora possa nascer vivo, até 26 semanas, quando é desejado o filho, por exemplo, não, pariu prematuramente, o casal quer o filho, é ética médica dizer e colocar a verdade, olha, a seu filho nasceu com 550 gramas, a possibilidade de sobrevida é de 10%, e ele vai, se sobreviver, ele vai nascer bem sequelado. A senhora quer que invista? Quer que vá fazer medicações, antibiótico, UTI? Ou a senhora quer que eu faça cuidado paliativo? Olha lá, na situação que o filho é desejado. Entenderam? Eu não tenho, doutor, condição de criar esse filho, porque eu sou mãe solo. Eu tenho 4 filhos passando fome. Esse menino vai precisar de fisioterapia todo dia, vai precisar de fonoaudióloga, vai precisar de vários instrumentos, e a senhora vai precisar deixar de trabalhar para cuidar só de seu filho. Doutor, não posso. Certo? Então, é uma coisa absurda, é uma coisa torturante. Isso sim é tortura. Passar para a mulher que foi estuprada até uma situação dessa. Porque vocês, é de gente assim, eles nunca atenderam uma mulher estuprada. Não é? Nunca atenderam. Eu fico até com medo desses políticos se nunca atenderam. Né? De vez em quando isso é uma coisa absurda deles. Mas, assim, com certeza, esses homens nunca atenderam a mulher estuprada. Não é? Porque não sabem o sofrimento que é isso. E outra coisa, a principal causa de morte entre adolescentes não é câncer, não é infarto agudo do miocárdio, é complicações do parto.
E a segunda causa é o suicídio devido à violência, principalmente a violência sexual. Então, esses médicos devem saber, mesmo que não seja obstetra, que deu plantão em alguma emergência no Brasil, já chegou alguma menina que tomou remédio de rato, veneno de rato, tomou Baygon, e no SVO descobre que ela estava grávida. Muitas vezes nem os pais sabiam que ela estava grávida. Mas eles são os defensores da vida, não? Não, eles são defensores da morte e da tortura, né? Eles gostam de torturar, eles apoiam a tortura, é uma coisa. Isso é antiético, está no nosso Código de Ética Médica, que não pode torturar, gente. Está no Código de Ética Médica. Então, e eu digo o seguinte: não é a Olímpio que está falando, é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que 188 países são ligados, que faz os pareceres éticos, os pareceres baseados em evidência do mundo. Está dizendo isso para o Brasil, que a gente tem um conselho de ética médica antiético, que promove absurdos. Isso está no mundo, isso aí. Esses médicos já têm vergonha, né, de sair do Brasil e dizer... Eu tenho vergonha de dizer, como é que vocês têm um negócio desse no Brasil? Isso é vergonhoso para o mundo todo. A gente se livrar disso, não é possível. Não é a Olímpio, tá vendo? É a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia e também a Organização Mundial de Saúde também diz isso aí, que não pode torturar as mulheres. Ela tem que ser acolhida, gente. Ela foi violentada. Não estamos falando aqui do aborto como um direito, que eu concordo, que o aborto tem que ser tratado com saúde pública. Não porque a Olímpio é a favor do aborto. Não, eu sou contra. Eu quero que aborto não tenha. Ninguém quer aborto. Agora, tem duas maneiras de tratar o assunto: com crenças e misoginia, né? Ou de acordo com a ciência. Por isso que o mundo todo considera o aborto um problema de saúde pública. A mulher não pode ser criminalizada, gente. Não dá certo. Já mostrou no mundo todo que não diminui o número de aborto. Eu já falei em várias entrevistas, mas veja só. A criminalização do aborto impede o ato médico na assistência. Porque imagina uma mulher, veja, a relação já é desigual. Não é? Um homem, uma mulher, um médico atender uma pessoa vulnerável. Ela chegando procurando ajuda porque provocou um aborto. Né? O pobre, né, muitas vezes no desespero, ele faz qualquer coisa, procura uma técnica de enfermagem que tem um espéculo, aí eu não posso viver com isso, eu tenho que tirar. Aí coloca uma sonda, um aro de guarda-chuva, um arame contaminado e fura o útero, fura o feto para o feto morrer. Né? O que acontece? Ela tem um sangramento. Depois, infecção. Ela procura no hospital. Muitas vezes, quem fez o aborto ilegal, não diga que fez isso não, viu? Porque vai ser presa você e eu. Aí chega lá, com essa orientação. O que aconteceu? Não, doutor, eu estou com uma dor de barriga, com febre, vomitei. Aí examina, você é virgem? Ela fica com medo, o doutor está desconfiando de alguma coisa. Eu sou virgem, doutor, nunca vi um homem na vida. Aí ela acredita. Aí examina a barriga, e está doendo quando está urinando, aí faz um Jordão dos exames, pede o exame, vê um leucograma infeccioso, e ele, com a mulher virgem, está com a infecção, ele não determina direito onde é a infecção, ele passa um antibiótico genérico. Deve ser uma infecção urinária que está doendo nela. A mulher vai com antibiótico para casa. O tratamento não é esse. O tratamento é internação, é esvaziamento uterino e suturar o que rasgou. Provavelmente tirar até o útero dela. Ela vai para casa, bota 2 dias morta. Quem matou essa mulher? É uma morte evitável. Matou foi a misoginia. É que eu digo sempre a todos. Eu digo a todos. Todos nós, pelo menos nós que estudamos, né? Nós sabemos como evitar a morte da mulher. Porque a mulher que morre de complicação de parto, morte materna, é uma mulher jovem, na idade reprodutiva. 99% dessas mortes são evitáveis, desde que a gente adote política pública baseada em evidência. Aqui no Brasil, a gente não faz isso. A política pública para combater a morte materna, muitas vezes, é baseada no negacionismo. Vou dizer um exemplo. O Citotec. Quem descobriu o Citotec na obstetrícia? Não foi nenhum pesquisador americano.
Eu tive um evento em Roma, o presidente Fatala, da FIGO, o ex-presidente, ele falou que tem 3 coisas que revolucionaram a obstetrícia. A descoberta da ocitocina, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago, de centro de DVD. Lá depois descobriu nos Estados Unidos o ultrassom, que revolucionou. E tem uma terceira descoberta que mudou a obstetrícia. Foi o misoprostol na obstetrícia. E quem descobriu? Foi as mulheres pobres e negras brasileiras. Porque na década de 80 era a principal causa de morte materna. Quando eu era estudante, lá onde eu trabalho, tinha enfermaria só de morrer meninas, de infecção, de aborto. Morria todo dia, quase toda semana, tinha uma menina morrendo. Aí, de repente, surgiu uma medicação que o efeito colateral dela era o abortamento. Isso se espalhou e era barato. Um comprimido, na época, era 50 centavos. Uma coisa baratíssima. A gente tinha amostra grátis. As mulheres começaram a usar, de repente, se você pegar, qualquer pesquisador pegar morte materna no Brasil, a maior queda aconteceu da década de 80 para 90. Não foi o governo, não foi pesquisador, foi as próprias mulheres que cansaram de ser mortas. E elas começaram a usar esse comprimido. O que aconteceu? Esse pessoal ruim que está hoje, provavelmente os pais deles eram deputados, né, estavam no poder. Quando a sociedade percebeu que a mulher estava deixando de morrer de aborto, qual foi o que aconteceu no Brasil? Vamos proibir esse comprimido. Esse comprimido vai ser banido do Brasil. E foi no final da década de 90 que aconteceu isso. A Febrasgo, preocupada porque já tinha incorporado dentro dos hospitais do misoprostol, a gente lançou um produto que é fabricado no Hebron chamado Prostox. Olha o nome, Prostox, favor do parto. Mas também era para fazer aborto, mas não podia sair o nome do parto, aborto. Aí esses comprimidos tem em hospitais. Mas, infelizmente, só 25% da maternidade tem hospital. Porque o Prostox, devido a esse estigma do aborto, é a medicação mais controlada do Brasil. É mais fácil você comprar barbitúrico, comprar o diazepínico, o neuroléptico, até quimioterápico. Medicações, se usadas erradas, matam. Misoprostol, ninguém tenta suicídio com misoprostol. Não é perigoso para a mulher. Ela causa aborto. Mas é a medicação mais vigilante. E 75% da maternidade não tem. E essa medicação salva a vida, porque ela também é um tratamento para hemorragia pós-parto. É a segunda causa de morte materna, principalmente na Amazônia, no Nordeste do Brasil, num lugar distante que não tem banco de sangue. E lá, nem ocitocina tem para parar o sangramento, porque não tem refrigeração para guardar a seringa. Muitas vezes falta seringa. O misoprostol é um comprimido, que é termoestável, aguenta calor. Não precisa de ninguém, só vai botar na boca. Isso salvaria a vida. Isso a Organização de Saúde diz, e faz isso na África, colocando um lugar mais distante o misoprostol para salvar a vida, para a mulher não morrer de hemorragia pós-parto. Então, essa medicação salva a vida. Então, devido a todo esse negacionismo, esse ódio, né, a gente não consegue diminuir morte materna no Brasil. A gente está em 60, 70, parado. Aí tem um objetivo do milênio, dos acordos, chegar em 2030 com 30 por 100 mil, e não vamos chegar. A outra coisa também que existe, que eu critico muito, é assim, é muito difícil. Mas você veja, vamos pensar, vocês aí, certo? Outra coisa, vou contar o que acontece na cabeça média dos nossos colegas, dos queridos amigos, eu falo sempre isso. Você tem uma doença cardíaca, uma mulher, certo? Engravidou. Ela vai para o cardiologista. A senhora tem um prolapso mitral, tem uma hipertensão pulmonar, e se a senhora engravidar, a senhora tem 50% de chance de morrer. Eu tenho quase certeza que em qualquer lugar do Brasil, os médicos vão oferecer o abortamento, porque empatou. Só porque empatou. Porque a vida da mulher é igual ao embrião. Se chegar essa mesma mulher no serviço no Brasil com 10%, eu digo, poxa vida, tem 90% para sobreviver, eu vou matar o embrião? Então, eles preferem o embrião. Sendo que a mulher tem 10% agora de não morrer. Quer dizer, é uma perspectiva. Aí você diz, não, vou fazer o pré-natal de alto risco e ela, vamos se complicar, vai para a UTI. Mas não pergunta à mulher, olha, a senhora quer ter um risco de 10% de morrer? Não, doutor, normalmente eu não posso fazer isso porque eu trabalho, eu não tenho carteira assinada, o senhor está dizendo que eu vou ficar internado o tempo todo, vou para o UTI, eu tenho 3 filhos, eu não quero ter uma chance de 1 em 10 morrer, não, porque eu preciso cuidar dos meus filhos. Mas não pergunta, ele decide pela paciente.
Aí acha que o melhor, por causa do embrião, é como se estivesse perguntando ao embrião: você quer morrer? O embrião disse que não. A mulher também disse que não. Então eu vou para o lado do percentual maior. Aí eu fico do lado do embrião. Sendo que você não ofereceu. Não, se complicar, se ela tiver uma complicação, near-miss, que eu chamo quase perda, eu vou interromper. Sendo que você, deixando para interromper, quando ela for para o UTI, quando precisar de sangue, ou tiver uma parada cardíaca, a chance de sobrevivência não é mais 10%. A chance de morte não é 10%. Nessa situação, a chance vai ser 50%, 70%. Então, é triste ver isso, porque 30% das mulheres a gente mata, quer dizer, morre no Brasil, não mata, porque nem todo mundo tem 5% que morre porque não teria jeito, mas 95% são mortas. Então, desse total, 30% das mulheres morrem de doença pré-existente. O que era esperado fazer? Era o que o presidente do CFM não gosta, exercer a autonomia das mulheres. Perguntar, a senhora tem uma doença, a senhora tem um risco, assim, mais ou menos, acredito, de 5% de morrer, 1 em 20. A senhora quer manter a gravidez ou quer interromper? E tem pior, tem vezes que a pessoa não morre, mas devido às complicações da gravidez, ela pode acabar a gravidez com insuficiência renal ou com outra complicações devido à gravidez, tá vendo? Um agravamento da situação clínica. Então, o normal que devia ser era oferecer. Eu vou dizer a você, isso está entendido no nosso arcabouço jurídico. Porque, bebê, Fabiola, a gente aqui, Cacá, e você aí, Rodrigo, se a gente for andando na rua, né, no Brasil, chega um cara, um assalto, passa o celular, passa a carteira. Se você não reagir, a chance de você morrer é 0,16%. Mas se você reagir e matar o seu agressor, você cometeu um crime, mas provavelmente vai provar que agiu o legítima defesa e provavelmente você não vai ser punido. Agora, interessante, 0,16%. A mulher muitas vezes tem 20% de morrer, 30%, e não é dado o direito da mulher escolher. Doutor Olímpio, você falou aí da misoginia, o ódio da mulher, falou também do embrião, e aí eu vou pegar carona nesses termos para falar dessa turma, né, misógina que está no Congresso Nacional, que está querendo até dobrar a aposta, né? O Sóstenes Cavalcante, o deputado autor desse PL, ele está ameaçando, né, ressuscitar aquele projeto, né, aquele do Estatuto do Nascituro. E aí eu queria lhe ouvir isso, porque esse estatuto, esse projeto, ele trata da vida a partir da concepção, né? Eu já vi o senhor dando alguns exemplos sobre as clínicas de fertilização, os embriões que vão para o lixo com muita frequência. Eu queria que o senhor fizesse esse paralelo, né? Eu acho que não vão conseguir, colocando a partir da concepção, certo? Porque assim vai pegar a classe rica brasileira. Aí não vai mexer, né? Porque aí vai fechar o serviço de reprodução humana. Né? E aí a gente sabe que a reprodução humana no Brasil, as pessoas pobres no SUS dificilmente tem. Aqui em Pernambuco não tem nenhum serviço que garanta fertilização in vitro. Né? A gente faz até um certo limite. Então, eu acho que eles vão mexer num lugar que eles vão, assim, quer dizer, o outro, aí acho que vai dar mais motivo ainda, vai ter mais gente contra, certo? Porque, é como eu disse a você, o CISAM, de vez em quando, ou qualquer maternidade que atende mulher vítima de violência, tem vezes que estão religiosos, ficam sentados lá durante dias com a Bíblia. Eles não vão para a clínica de reprodução humana. Eles não estão preocupados que os embriões estão congelados a 170 graus negativo. E não tem ninguém fazendo teatrinho, mostrando uma artista fazendo um papel de um feto congelado com frio no Congresso. Morrendo de frio. Ai, meu Deus, estou morrendo de frio. Mamãe, eu não aguento mais frio. Eu quero um cobertor. Não vê isso, certo? Mas como eu digo a você, a população, se deixarem, eles vão. Então, no Mulheres Brasileiras, preste atenção, né? Eu sei que o grande parte da mulher brasileira não estão preocupado com isso, porque sabe que tem um aborto seguro garantido, né? É como eu tive no Panamá durante Zika, eu sou de Pernambuco, né? Zika, aqui, alguns anos atrás, Zika foi uma coisa triste. Aí eu tive num congresso no Panamá e encontrei um médico mexicano que tem um consultório em Mérida.
né, perto de Cancún, pertinho, acho que 300 quilômetros, mais ou menos. Aí ele sentou do meu lado, doutor Olímpio, eu queria aprender, treinar meu português com o senhor. Aí queria aproveitar, eu fiquei chateado, não sou incomodado. Não, rapaz, eu querendo treinar meu espanhol, mas tudo bem. Agora, por que você quer aprender português? É que minha clientela, com esse negócio da Zika, ela é basicamente de muita gente que mora num bairro, numa praia chamada Boa Viagem. É da sua cidade, é claro que sim. Não, em Cancún. As pessoas iam para lá, né, porque lá é mais barato que $300. Você sabe que no México, né, é permitido ter consultório, quer dizer, é privado, né? Oferece o abortamento privado em clínica privada. Isso também, então, eu achei muito interessante. Depois, você fazer levantamento das microcefalias, né? Aqui no Brasil, aqui em Recife, foi 300 e pouco, quase 400. Se eu não estou enganado, não existe nenhuma mãe que mora em Boa Viagem que teve filho com microcefalia. Boa Viagem, que é um bairro rico, né, de Recife, onde vive a elite. Né? Aliás, doutor, eu vou ler aqui alguns comentários que chegaram, senão o pessoal vai ficar chateado comigo. Né? O Robson Vieira diz que é casado com um médico progressista que está envergonhado com o CFM e eles já mandaram notas de repúdio. Cássia Caminhas diz: socorro, que congresso é esse? Tatiana Alves diz: não ao PL do estupro. Elvira Gonçalves diz que o congresso já tem tantas bancadas e agora apareceu mais uma, a bancada do estupro. Mas eu selecionei aqui uma pergunta da Tatiana Nascimento, que diz o seguinte: doutor Olímpio, esse PL do estupro não acabaria prejudicando, inclusive, a realização dos abortos legais? Eu imagino que ela esteja se referindo também aqui aos abortos abaixo das 22 semanas. Afinal, o médico que fizer o procedimento ficaria à mercê da interpretação do juiz, não? Essa é a pergunta dela. E eu aproveito para incluir aqui nesse pacote de perguntas sobre a questão de que muitos casos de mulheres processadas por abortos são denunciadas pelos próprios profissionais da saúde. Vi um dado estarrecedor do Tribunal de Justiça de São Paulo que 9 em cada 10 mulheres processadas por aborto clandestino, aborto ilegal, elas são denunciadas pelos próprios profissionais da saúde. Isso não é uma violação do sigilo médico, da ética, né, dos profissionais da área? É claro que é. E não só da ética, como um código penal, não é? Não é só para o médico. O que você sabe exercer sua profissão, você não pode criminalizar o seu cliente. O advogado, por exemplo, também, né? Até o padre também. O padre, a pessoa confessa o pecado. Eu estou aqui porque matei 3 pessoas. O padre não liga para a polícia. Tem um bandido aqui que revelou que tinha matado, né? Ou então, assim, a mulher do prefeito, por exemplo, toda vez que o prefeito vai para Brasília, o leiteiro vai em casa, eu fico com ele, me arrependi, quero confessar meus pecados. Ele não vai ligar para o prefeito dizendo: toda vez que vai para o Brasil, o leiteiro chega. Ele não faz isso, né? Então, aliás, difundiu-se também a ideia, sobretudo no governo Bolsonaro, de que haveria a obrigatoriedade da mulher apresentar um boletim de ocorrência para provar que ela foi vítima de estupro. Exato. Isso é um absurdo também, porque eles fazem tudo para obstruir. Vocês sabem que a mulher está totalmente insegura, né? É difícil procurar ajuda quando é estuprada. Aí você sabe que a maior parte das vezes é uma pessoa conhecida que tem um poder muito grande sobre ela. Tem vezes que até o traficante, uma pessoa que tem um poder de ameaçar. O Estado brasileiro não garante isso. Vocês sabem que o Brasil é um país que mais mata mulheres, que ela faz a queixa, pede guarda e morre. Porque nós não conseguimos proteger a mulher contra essa misoginia. Né? Então, imagina que vincular uma coisa a outra. É assim, nós somos médicos, nós estamos prestar assistência à saúde. Não é policial, a gente não é policial. A gente não pode exigir que ela faça uma denúncia para tratar um problema para ela. É como assim, eu fosse atender Rodrigo, tu quebrou o braço. Me conta direitinho como aconteceu isso. Eu fui jogando bola, que o meu irmão, numa briga lá, ele deu uma voadora em mim, quebrou meu braço para proteger assim. Isso é agressão.
eu só posso consertar seu braço que você for na delegacia fazer um boletim de ocorrência contra seu irmão, para prender o seu irmão. Mas você vai ficar com o braço quebrado, Rodrigo. Então, você não pode vincular a assistência. Você orienta e dá e oferece todos os meios que nós podemos fazer. A Secretaria da Mulher, não é? A Defensoria Pública, o Conselho Tutelar, o que for que você tem, a assistência social, a psicóloga. Se ela sentir segura, vamos caminhar sim. Vamos fazer. E deu certo. Mas vincular uma coisa com a outra, eles sabem, se você fizer isso, as mulheres já têm dificuldade de procurar. E se for obrigatório fazer o boletim de ocorrência contra o estuprador, primeiro, vamos pensar, foi o pai dela. Já é difícil ela ir. A mãe, muitas vezes, sabe, e aí, o pai é que sustenta a família. O pai é que diz que vai matar a família todinha, a família vai matar a mãe. Como é que eu vou fazer isso, cara? A mulher vai fazer isso? Você é a parte mais frágil da história, você exigir um negócio desse? Então, tudo é arquitetado. Eles jogam. Quer dizer, é mentira sobre mentira. É um conselho que devia ser de ética, é a conselho de ética, não, é conselho da mentira médica. Tudo eles fazem com mentira. Agora, voltando aqui à pergunta da Tatiana Nascimento, os médicos e demais profissionais da saúde devem temer consequências jurídicas para realizar o abortamento legal? Nenhuma. Vamos pensar uma coisa que muitos falam assim, olha, a mulher está mentindo. Poxa vida, a mulher está mentindo. Aí vamos dizer, tem uma. Aí por isso todas são mentirosas. Eu sei lá, se tem um. Eu nunca atendi uma, que sempre eu acho que todas elas estão falando a verdade. Porque é difícil a mulher procurar dizer a verdade. Mas vamos dizer que foi descoberto que a mulher mentiu, certo? O médico é impune, é imputável, não é imputável. Ele não tem culpa nenhuma. Porque a relação do médico é de confiança. Se chegar Fabíola contando, doutor Olímpio, eu estou com dor na fossa ilíaca esquerda. Eu vou examinar a barriga dela lá embaixo, que é lá embaixo da barriga. Aí, eita, enganei, doutor Olímpio, eu estou com dor no ouvido. A relação médico-paciente é uma relação de verdade. Ele não é policial. E se tiver alguma mentira, ela cometeu um crime, ela que vai responder por falso testemunho, por falsidade ideológica, certo? Não é o médico. O médico coloca no prontuário o que o viu. Então, ele está protegido, certo? Então, umas coisas terríveis. Doutor Olímpio, uma curiosidade. Só assim, o segredo médico não pode criminalizar seu paciente, certo? Você não pode, a não ser justa causa, certo? Por exemplo, você é um psiquiatra. Vamos pensar assim, doutor, eu estou contando, vim com o senhor aqui contar, que eu não contei ainda, que eu estou com essa depressão desde que eu abreviei a morte do meu marido. Eu fiz uma eutanásia, eu vi que eu tenho alguma noção farmacêutica, eu injetei uma dose alta de uma medicação e eu fiz isso. Eu sei que é crime. Depois eu fiquei me sentindo mal, eu não contei isso para ninguém. O psiquiatra não vai ligar para a polícia, cara. Não vai. Certo? A gente só pode ligar para a polícia em justa causa do cumprimento da lei. Quer dizer, agora, se ele tivesse virando e falando assim, não, estou planejando matar fulano... Exato, aí sim. Você vê que é um caso de um psicopata, por exemplo, estou planejando matar 700 mil pessoas no Covid e vou negar vacina a todo mundo. Esse cara tem que ser preso logo. Você estava planejando com ele. Ele não podia nem assumir. O médico devia estar... O cara é assassino, vai matar gente e vai negar vacina no Brasil. Vai dizer que a pessoa vira jacaré, que vira não sei o que, sei que lá, vai trabalhar, ele vai correr atrás de ema com cloroquina. Esse cara não pode fazer isso. Isso é crime contra a humanidade. Então, o médico aí, nesse caso, ele tem que quebrar o sigilo desse caso. Doutor Olímpio, minha pergunta tem tudo a ver com esse seu último comentário, porque eu queria saber se, com todo esse seu histórico, o senhor já foi ameaçado, né, por essa extrema-direita raivosa. E aí, lembrando um caso, eu não lembro exatamente o ano, acho que no final da década, do início do século, né, do início dos anos 2000, o senhor fez um aborto de uma menina, de uma criança de 10 anos, que estava grávida de gêmeos, né? E o senhor foi excomungado pelo Vaticano. Não, Fabíola, é assim, certo. Eu vou dizer a você que normalmente eu não discordo quando fala isso, mas para dizer a vocês que eu deixei de dar plantão há muito tempo, certo? Eu já fiz aborto, mas eu deixei de dar plantão em 2020.
2021. Então, eu trabalhei no serviço praticamente sozinho, eu, Rivaldo e Marlene, e mais dois amigos, dois colegas, porque todo mundo tinha objeção de consciência. Com o passar do tempo, como eu também tive alguma vez na vida, eu só passei a pensar diferente quando eu fiz o mestrado em Campinas, e eu conheci a professora Ellie Hardy, o professor Faundi de Campinas. E a professora Hardy era socióloga, e ela falou, eu estudei abortamento, caí, e foi a primeira pessoa que diz que aborto é um problema de saúde pública. Eu quase caí para trás, que abortamento não devia ser crime, porque eu nunca tinha ouvido falar isso. E como eu fui estudar as mulheres, fazendo pesquisas com a mulher que faz aborto, eu fui entender. Aí foi aí que eu mudei minha cabeça, porque eu repeti o que tinha aprendido na faculdade, que toda mulher é criminosa, não sei o quê. Então, eu já tinha quase 8 anos de formado. Mas é que, só para você dizer, depois que eu assumi a direção médica, eu não faço mais. Eu tenho vários, eu tenho 35 plantonistas. Na grande maioria, não tem objeção de consciência. E a assessoria fetal, eu não sei fazer ultrassom, certo? Mas, claro, nada acontece se não for com o meu aval, lógico. Não é? Eu sou o diretor médico, eu me responsabilizo. Eu fui diretor da maternidade executiva. Eu sou professor. Grande parte dos médicos que estão lá foi meu residente. E outra vantagem, né? Hoje existe menos homens também na minha especialidade. Tem mais mulheres, né? A especialidade abaixo de 35 anos, a obstetrícia é feminina. E tem que ser mulheres mesmo. Acho que medicina é mais de mulher, porque é de cuidar. Quem sabe cuidar é mulher. Aliás, devemos reconhecer que foram as mulheres que conseguiram, aparentemente, pelo menos por hora, enterrar esse PL absurdo e colocar um freio na bancada fundamentalista do Congresso, que vinha aprovando barbaridades atrás de barbaridade, sem qualquer tipo de reação. Foram as mulheres que se insurgiram contra isso. Assim como foram as mulheres que protagonizaram o maior protesto anterior à vitória eleitoral de Jair Bolsonaro, né? Elas que organizaram o maior protesto, alertando a tragédia que viria das urnas, né? Então, eu acho que talvez aqui a gente precisa também fazer esse reconhecimento, né, doutor, do papel das mulheres para salvar o Brasil do você está atraso. tocando muito bem o assunto, porque, veja, se as mulheres não se unirem, não forem para a rua, independente, também, eu digo sempre, pode ser empresária, o movimento feminista ele tem que ser, nesse assunto, eu acho que todo mundo concorda, está atingindo as mulheres, a honra das mulheres, quando tem uma pessoa que diz que a mulher não pode ter autonomia, então que ela não tem direito ao aborto. Porque você é uma mulher rica também, que sente assim, poxa vida, eu estou aqui nessa situação, mas eu podia estar lá. Eu tenho, né? Eu acho que é do ser humano sentir a dor do outro, ter empatia. Então, eu vejo hoje que talvez, né? Isso talvez não tenho certeza, porque as coisas só acontecem no México, na Argentina, nos países, é quando a mulherada vai para a rua, né? É quando a mulherada vai para a rua e, claro, acompanhada dos homens que amam as mulheres, né? Não os homens que odeiam as mulheres, mas os homens que amam as mulheres, né? Que amam as suas irmãs, sua mulher, suas filhas. Então, quando se junta isso contra o ódio, a gente pode, sem dúvida nenhuma, agora precisa a sociedade estar unida e dar um chega. E depois, não voltar, independente da religião, cara. Eu não tenho nada contra o evangélico, nem primeiro. Eu tenho um grande amigo evangélico, um grande amigo de tudo, de todo tipo, né? Eu tenho uma maior admiração por ele. Eu tenho amigo, testemunho de Jeová. Eu não tenho nada contra, eu tenho bem médico testemunho de Jeová. Ele não pode proibir o sangue, exercendo a medicina, num choque polêmico. Ele pode ser testemunho de Jeová, mas quando ele é médico, ele tem que prescrever sangue. Ele não pode tirar a sua crença para agir e tirar o direito, porque a obrigação de consciência é relativa. Né? Então, se você é contra o aborto, não tem nada contra, não. Você não pode atrapalhar, fazer fake news e tirar o direito do. Eu sou contra, mas eu posso encaminhar, eu posso dizer os direitos. Isso é que é o correto quando você tem objeção de consciência. De preferência é que não tenha ninguém na ginecologia obstetrícia com objeção de consciência. Eu digo sempre aos alunos: vocês não foram convocados para ser obstetra. Ninguém foi na sua casa convocar. E abortamento faz parte das competências da especialidade. Se você tem problema assim, com o negócio de abortamento, quem vai fazer dermatologia, vai fazer oftalmo, que você não vai ter objeção de consciência nenhuma. Não precisa estar aqui sofrendo.
Porque eu, médico, quem é meu patrão é o povo brasileiro. Quem é meu patrão são os postulados da medicina. É a ética médica. Não é a minha crença. Tá vendo? Então, eu tenho de agir de acordo. Está no código de ética médica, que eu tenho que oferecer as melhores evidências possíveis. Eu não posso tirar as evidências por causa da minha crença. Está escrito no código de ética médica. Eu não posso ter dois códigos de ética médica para as pessoas que eu amo, não, eu faço aborto só para minha mulher, se for estuprada, só para minha filha. Mas para o pobre eu só tenho objeção de consciência. Não pode, cara. É um código de ética só. Está escrito lá que não pode discriminar, tem que tratar todo mundo igual. Então, quer dizer, as pessoas perguntam assim, Olímpio, quando você participa de um evento desse, um abortamento, acolhe, não, pode trazer e eu fico acompanhando, você sente como? Eu me sinto um médico. Porque eu estou praticando autonomia, beneficência, não maleficência e a justiça. São os 4 princípios bioéticos. Não é? Então, é assim, a objeção de consciência não pode ser feita como é no Brasil, que é uma hipocrisia. Lá fora não pode. Você tem objeção de consciência para fazer outra coisa. Você não. Objeção de consciência é um direito. Rodrigo, Fabíola e Cacá, é um direito. Mas quando você é recrutado, você é jornalista, por exemplo, vai ter uma guerra, você é convocado para a guerra, para pegar em arma e matar gente. Eu sou jornalista, eu não sou militar, eu não escolhi ser isso. Aí você pode alegar objeção de consciência. Por exemplo, o cara pode dizer, olha, eu tenho meu negócio e eu tenho uma religião que proíbe de trabalhar na sexta-feira. Aí, de repente, o patrão diz assim, não, agora você vai trabalhar na sexta-feira. Eu declarei que não queria trabalhar porque tem uma objeção da minha religião que não permite, é o meu dia santo. Você pode até lutar por isso aí, tá vendo? Que você declara, você não foi convocado. Quer dizer... Aliás, numa guerra, eu duvido que aceitariam a objeção de consciência de alguém que não queira se alistar no exército. Né? Mas tem um filme, não tem? Mel Gibson, que eu não me lembro do filme, não sei o que da honra, que conta a história de um médico que foi para a Segunda Guerra Mundial e não atirou em ninguém, salvou várias vidas e foi homenageado. Porque ele era um médico que treinou, né, para salvar a vida, tratar com dignidade as pessoas. Ele não quis ir para lá e tentou. E foi para a guerra e não atirou em ninguém. Tem um filme aí, não sei o que da honra, né, que é um filme muito bom. Doutor, eu agradeço muito pela sua atenção, pela sua coragem, inclusive, de fazer essa defesa enfática das mulheres nesse contexto de criminalização que nós estamos vivendo, nesse contexto de avanço do obscurantismo, do negacionismo científico. Foi um prazer ter o senhor aqui. Lembrar a todos, inclusive, que o doutor ele assina um artigo na edição de Carta Capital que chega às bancas amanhã, que já está disponível aos nossos assinantes. Vale muito a leitura. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Um grande abraço. Bom trabalho, tá bom? E bom São João, porque aqui, né, Fabíola? Amanhã é feriado. E aí vai ter um milho. Aqui São João já está desde o começo do mês, um mês de festa. Exatamente. Aliás, agradeço também a presença da Fabíola e autora da reportagem de capa de Carta Capital, que está excelente. Estava na segunda-feira na manifestação das mulheres em Recife, né, cobrindo o evento, mas tenho certeza que se não estivesse, estaria lá da mesma forma. Ao Cacá, que está fazendo a nossa transmissão, foi mencionado pelo doutor Olímpio, está sempre presente entre nós, mas os nossos espectadores nunca o veem, acha que é uma entidade mística. Né? E, claro, a todos que nos acompanharam até aqui. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Até a próxima.